Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 10 de agosto. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, para que você possa aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado e também toda a parte de análise. A programação está aqui, toda ela aí, uns 4 tipos de análise que eu faço aqui dentro do canal. 2 delas são análises diárias, ou seja, todo dia tem um vídeo novo aqui no canal. E também tem outros 2 tipos de análise, uma toda terça e quinta-feira e a outra todo domingo, que é o radar da semana. Você pode se inscrever facilmente através aí no canto inferior direito do seu vídeo vai ter uma imagem inscreva-se. É só passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem e na sequência clicar na opção de se inscrever no canal. Na parte inferior também do vídeo, na sua tela aí vai ter um botão de se inscrever, é só também clicar. Se você não estiver visualizando a imagem, inscreva-se aqui no canto inferior direito. Você pode, então, também acompanhar todas as recomendações de compra e venda no decorrer de cada pregão que eu envio, se ocorrer, logicamente, algo que se encaixe dentro da minha metodologia, e também as carteiras de ações, uma semanal, uma mensal, mais informações relevantes, todos os dias, giro de abertura, um panorama ali para day trading nos principais ativos, PTR4, Vale 3, YouTube 4, BBDC 4, MGLU 3 e VVR 3. Todos os dias falo sobre esses 6 ativos num vídeo exclusivo dentro do aplicativo chamado Giro de Abertura. Além disso, passando os números também do índice do dólar, os principais números para o pregão em termos de operação de day trade. Então temos aqui primeiramente, vamos falar sobre o Ibovespa. Além do Ibovespa eu vou falar sobre aqui o dólar, o mini índice, o dólar, PTR4, Vale 3, HPV3, Engie 11, Ecor 3, BBS 3, Rail 3, SSNA 3, BRKM5, MGLU 3. Começando então pelo Ibovespa, que terminou o dia com alta de 0,65%, ou seja, segue num cenário de indefinição, veio aqui, perdeu essa região de suporte, que estabeleceu ali um topo duplo que daria para falar em tendência de baixa, mas vem aqui para cima, volta para cima da média, que enfraquece essa questão da tendência, fecha para baixo da média, volta para cima da média, enfim, um cenário mais de indefinição. Mas lembrando, o semanal e o mensal seguem de forma positiva. O semanal dentro de um processo de correção que eu já comentei no radar da semana, que quanto maior o tempo que ficar aqui de lado, melhor, que vai aumentando a expectativa de subida. Sinal um pouco mais relevante para romper esses 2 topos é ter um pregão aí vindo para romper aqui esse topo, gerar um pivôzinho de alta aqui e na sequência superar essa máxima, que aumentaria bastante a chance da gente ter um movimento para sair dessa região aqui de 105 a 106.500 e caminhar para outro nível de preço ali um pouco mais para a faixa dos 109 mil pontos até a máxima aqui dessa região 109.671. Indo agora para mini índice, lembrando, se essa análise for útil para você de alguma forma, seja em termos de leitura e dos ativos que eu vou comentar, ou mesmo em termos de aprendizado, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato, e até mesmo você pode compartilhar aí com algum amigo ou familiar essa análise de hoje. Bem como o canal aqui, toda a parte de aprendizado. Mini índice, gráfico de 60 minutos. Temos o mini índice vinha com a lateralização, a bagunça no início do dia, deu uma pancada para baixo e reverteu para cima. Então isso aqui é algo positivo. Por quê? Porque volta para cima de um nível que era uma bagunça. Então ele veio para baixo, em vez de gerar topo descendente abaixo desse nível aqui dos 420, é um valor que já tinha sido comentado, 102.420, volta para cima dos 103.220, e se sustenta acima desse patamar, ou seja, abriu subindo, passou a gerar a sinalização de fundo ascendente, pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, foco em compra. Abriu caindo, passou a gerar topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para baixo dos 220, 103.220, foco mais em buscar a operação na ponta vendedora. No dólar, dia de hoje, alta revertida aqui para cima, estava lá embaixo, reverteu para cima, então força aqui do dólar, o dólar segue forte para cima. E caminhando aqui para testar aquela resistência que foi comentada no gráfico, no radar da semana, que é um patamar de 5.485. Acima disso tem essa máxima, 5.514 e outro nível que foi comentado, 5.535 são as próximas resistências para o dólar, mas dentro de um movimento de subida. G60 do dólar abriu forte aqui para baixo, bateu no nível de suporte, gerou sinalização de alta, voltando para cima da média e, consequentemente, gerando um sinal de subida, de um movimento de alta do G60. E isso favoreceria mais buscar a operação de compra de fundo ascendente
Enquanto gerasse fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 minutos ou 5 minutos, foco muito maior em buscar a operação de compra. Fica assim para o próximo pregão. Seguindo aqui para cima, em candles ascendentes do G60, foco maior através de fundo ascendente no G10. Eu daria preferência para o fundo ascendente no G10 ou no G5 do que pivô de alta. Por quê? Porque já tem um movimento um pouquinho mais longo para cima. Se abre caindo, perdendo a mínima desta última hora de pregão, daria para se buscar a operação de venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, tentando pegar um movimento de queda até essa região aqui de suporte, que é um patamar ali na casa dos 5.443,5, que pode chegar aqui, gerar um sinal novo de alta e voltar a subir. Então é bom ficar atento aqui em posições de venda em cima dessa região de suporte. Igual aconteceu aqui, ó. Fez um rompimento desses dois topos anteriores, aí vem fazer o chamado pullback, volta lá na região de topo anterior e gera sinalização de alta. A mesma coisa pode acontecer aqui. Vem aqui, perde essa região, gera um sinal para baixo, testa os topos que foram rompidos, podendo gerar nova sinalização para cima. Então, ficar atento aqui para posição de venda muito próximo dessa região de suporte que eu já citei. Seguindo para as ações, a PTR4 no dia de hoje apresentou uma bela alta de 2,9%, fechou acima do gap e traz a expectativa de sair de vez dessa região aqui. Que região é essa? Aquela região comentada lá no gráfico na radar da semana, primeiramente 22,83 zona de resistência, depois tem 23,28 que é mais pelo gráfico mensal, é o fundo aqui anterior, é essa mínima aqui por volta lá dos 23,28 e mais acima 23,50. A Petro fechou em 23,45, aumentando a chance de se ter algo para cima. Para quem entrou comprando a Petro aqui, com o stop aqui segue dessa forma, podendo até trabalhar com o stop já abaixo da mínima desse pregão. Para quem está de fora, sinalizações pelo menos mais interessantes seria do chamado pullback, sinalizações de alta para cima dessa região aqui dos 23,50, 23,37. Ou seja, a Petro rompendo esse patamar e gerando sinalização para cima fundo ascendente. Para quem quer buscar a entrada de rompimento, aqui é uma das alternativas, ou mesmo aqui, stop inicialmente aqui embaixo, dependendo do candle aqui de rompimento, também stop pode ficar abaixo da mínima. Quando eu falo dependendo, um candle sim, de força, fechando para cima dessa zona de resistência, dá para trabalhar com stop abaixo da mínima do candle que gerar esse rompimento, seja do patamar de 23,53, mas principalmente dos 23,60. Isso seria um sinal de retomada da tendência de alta de curto prazo da Petrobras. Vale 3 também fechou muito bem, acima, assim como a Petro fechou acima do gap. Está dentro ainda, assim como a Petro, dentro daquela região ali travada que tem ali essas resistências nesse patamar que pode gerar justamente o rompimento disso aqui no decorrer dessa semana. O alinhamento aqui é até melhor do que da Petro em termos de cenário gráfico como um todo, porque é um papel que já trabalha ali com o rompimento da máxima histórica, a Petro ainda está um pouco distante disso. Então, nesse caso aqui, é um ativo mais alinhado para cima. Para quem entrou comprando o Vale aqui nessa superação de máximo, stop aqui embaixo. Para quem está buscando algum tipo de compra de rompimento, um stop bem posicionado seria abaixo da mínima desse candle aqui, porque você ficaria inclusive abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos. O rompimento seria dos 23, não, 23 é R$ 62,95. Seria o rompimento de um triângulo ascendente na Vale. Se ficar aqui ainda mais de lado e gerar depois o rompimento, também seria algo para buscar esse tipo de entrada em cima do papel. Para quem já abriu compra, tem possibilidade de trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão passado, R$ 59,77 ou R$ 59,73. Um desses dois pontos aí para trabalhar com stop na ação. Outros ativos a serem comentados nesta análise. Começando aqui pela HPV3, que acionou nossa saída. O stop foi reposicionado para baixo aqui dessa região, da mínima inclusive do pregão de quinta-feira. Stop foi acionado nessa ação. Passando os dados, então, desta operação, do encerramento dessa operação, perda de 0,93%. Isso representou uma redução de 0,13% do capital total. Um stop parcial, ou seja, uma entrada que aconteceu aqui assim e a saída aconteceu logo aqui abaixo. Próximo ativo para ser comentado aqui na minha lista, Engie 11, que é outra ação que a gente está comprado. Fechou o pregão de hoje com alta de 0,35%. Stop reposicionado aí basicamente nessa ação agora, trabalhando com stop agora na Engie 11 em R$ 48,34. R$ 48,34 é um stop que fica abaixo da mínima do pregão de sexta-feira. 3 pregões aqui tentando subir, não mandou, 2 candles de indefinição. Se perder essas duas mínimas aqui, encerramento da posição comprada no ativo. Outra
outra compra que a gente tem em aberto, Ecor 3, fechou com engolfo de baixa no pregão de hoje, encobrindo ali um candle anterior. Ou isso onde? Na zona de resistência, ou seja, se após o engolfo de baixa perde a mínima do pregão de hoje, é uma sinalização de confirmação desse padrão baixista dos candles, e isso me submete à saída da posição comprada. Por esse motivo, o stop da operação foi reposicionado aí em R$ 14,03, logo abaixo da mínima do pregão de hoje. Banco do Brasil, BBAS3, fechamento em alta de 0,94%. Conseguiu fechar aí acima da média, algo bom. Espero que ele ganhe mais força, ou seja, supere a máxima desse candle aqui, continue subindo. Principalmente, supere a máxima desse aqui. Por quê? Foi o que eu comentei no radar da semana. Se superar a máxima desse candle que eu estou comentando no gráfico diário, significa dizer superar a máxima, quebrar a sequência de máximas descendentes do gráfico semanal, o que daria uma sinalização, né? Submeteria um sinal aqui de alta, de uma expectativa de ter um movimento de subida ali no gráfico semanal que seria favorável para a nossa operação. Poderia chamar mais compra aqui, que seria para quem está comprando pelo gráfico semanal. Então, um ativo aqui que chama a atenção se conseguir romper principalmente 34,94. Seguimos comprado no papel, em BBS3, basicamente no preço que se encontra. A nossa entrada recomendada 34,44, fechou em 34,43, segue válida a entrada. Stop dessa operação agora sendo posicionado em R$ 33,72, um pouquinho abaixo da mínima do pregão de hoje. Ou seja, 3 candles aqui tentando subir. Já está com o topo e fundo descendente, ou seja, a entrada não foi com a tendência de alta. E aí se ela gera mais um topo descendente, saída da minha posição comprada na ação em termos de operação de swing trade. Outro ativo, Rail 3, que terminou o pregão de hoje com queda de quase 2%, 1,97%. O único ponto positivo dessa queda é que ela se sustentou em cima dessa região aqui, pelo menos um nível que eu considero um pouco mais relevante em termos de suporte, antiga resistência, antigo topo anterior, a faixa ali por volta dos R$ 22,80, ela fechou em R$ 22,87. Só que é lógico que ela precisa não andar mais para baixo aqui da mínima do pregão de hoje, nosso top está aqui embaixo, e vou permanecer ele aqui embaixo, pelo menos aguardando mais alguns pregões. E se ela perder essa mínima aqui, já é um sinal um pouco mais negativo. A mínima de hoje, R$ 22,48. Olhando para o gráfico de 60 minutos, o que seria interessante acontecer? Gerou esse fundo, ameaçou aqui, já gerou um topo descendente. Não vai muito longe esse topo descendente e gera um sinal para cima, aumentando a chance de voltar a ter um movimento de alta, permanecer trabalhando acima dessa região aqui, ó. Uma região que teve uma dificuldade de permanecer acima, que aqui veio para cima, mas só que volta para baixo, de novo uma certa dificuldade de permanecer acima desse nível. Então vai ser importante trabalhar aí um pouco mais para cima da região ali na faixa dos R$ 23,00, arredondando. Então seria importante para a nossa posição em Rail 3. Ativo que eu não cheguei, citei o ativo no radar da semana e terminei não passando por ele, né? Que ela foi uma ação que gerou um bom fechamento da semana passada, batendo em cima da região de suporte no gráfico semanal, topo anterior, inclusive lá para trás tem fundos anteriores nessa faixa de preço aqui. Bate nessa região, gera um sinal de alta que cria-se uma expectativa de ter um movimento de alta. Abrimos uma operação de compra no papel, se ficar aqui de lado, gerar pivô de alta, mais interessante ainda para a nossa posição comprada em cima aí de rumo. Depois disso, vamos falar aqui qual o próximo ativo, que eu anotei aqui depois de Rail 3, CSNA3. Belo fechamento, pivô de alta no gráfico diário, a ação gerou um topo no mesmo nível de um topo anterior, deixando a tendência indefinida, mas logo na sequência, no pregão de hoje, retoma essa tendência ao conseguir voltar para cima desses duas máximas, desses dois topos, fechar acima com candle de força. Para onde vai apontando o CSNA3 que está dentro do movimento de alta no gráfico semanal? Vai apontando para o fechamento completo desse gap aqui de 14,64 até 14,89. Essa seria a principal zona de resistência que vem aqui para trás. Aqui para trás, observe que anteriormente tinha um gap também aqui, ó. Bateu e perdeu força justamente nessa região. Então é bom ficar atento aqui que é um lugar que pode entrar pressão vendedora. Consequentemente, o que a gente faz dessa informação, como é que a gente usa essa informação? Chegando nesse nível aí de resistência, dá para encurtar o stop de uma possível compra de swing trade. A outra questão é ficar de olho no espaço que tem lá para esse nível percentualmente falando, ou seja, para o ponto mais alto ali seria um espaço de
em torno de praticamente uns 4% daqui para cima. E dentro desse espaço aí de uns 4% aqui para cima, se entrasse comprando aqui agora, o stop seria um stop de 7%, relação risco-retorno desfavorável. Então, nesse caso, para quem está de fora, para quem está dentro, o stop pode ficar abaixo da mínima do pregão de hoje. Para quem está de fora, seria interessante acontecer o quê? Um retorno do preço no dia 60, traz uma sinalização de compra de fundo ascendente acima da média ou de um topo anterior, para se trabalhar com stop curto e tentar pegar um movimento até aquela região que eu comentei de 14,64 a 14,89. Essa seria a alternativa principal aí em CSNA3, na minha opinião. E aqui falando também de Braskem, que fechou o pregão bem hoje, BRKM5, gráfico diário alta forte de 9,32%. A ação vinha num cenário um pouco mais negativo no gráfico diário, deu uma pequena parada aqui, dá para se dizer que o movimento é só isso aqui, e volta aqui para cima e anula essa tendência de baixa, que traz uma tendência indefinida, mas com expectativa com viés de alta. Através desse esquema de alta, eu entraria comprando aqui, com stop aqui embaixo? Ainda não caberia para mim essa entrada. O que mais me interessaria para a compra de swing trade, considerando que abria um movimento de alta no gráfico semanal que pode caminhar ali para a zona de resistência que é bem relevante, que é ali por volta dos 27,74. Quando falo bem relevante, é isso aqui, ó, a relevância dessa região. 2 fundos e aqui essa formação de topo, 2 semanas tentando ficar acima, na verdade 4 semanas oscilando acima dessa faixa de preço, sem sucesso de ficar acima da região ali em torno dos 27,60. Desta forma, ficaria mais interessado em buscar a operação de compra de fundo ascendente, já acima dessa região que foi superada aqui de topos anteriores. Qual outra forma também é o G60, da mesma forma que eu comentei em CSNA3, faz algum recuo do preço, gera fundo ascendente, possibilidade de se buscar a operação de compra com stop mais curto no G60, tentando pegar uma continuidade do movimento de alta no gráfico diário, que vai passar aqui por uma resistência primeiramente na faixa ali dos R$26, aqui, que é um patamar que foi bem testado, e depois tem um gap aqui até o fechamento completo do gap de corpo, que é lá na casa dos 26,78. Depois de Braskem, lembrando para quem entrou comprando, está comprado de alguma forma em Braskem, o stop pode ficar abaixo da mínima de hoje, lá na casa dos R$ 24,21. Magazine Luiza, pregão forte de queda de 4,34%, um topo abaixo do topo anterior, com um fechamento abaixo da média, que ia tendo dificuldade de permanecer abaixo da média. Sinalização baixista se perder a mínima ainda maior, né, que foi um engolfo de baixa, de perder a mínima do candle de hoje, que seria um sinal de confirmação dessas, igual a Core 3 que eu comentei, né, desse engolfo de baixa. Se você quiser saber mais sobre esse padrão baixista dos candles, tem aqui um vídeo de aprendizado no canal, justamente pesquisando ali dentro do canal sobre engolfo de baixa, você vai encontrar esse vídeo de aprendizado. Perdeu a mínima desse candle, reforça um pouco mais a chance de queda. Lembrando que, pelo gráfico semanal, nós temos aqui um ativo que está dentro, para mim, de um processo de correção, só que no tempo. A tendência de alta no médio prazo, a tendência de alta no longo prazo, o curto prazo está com a tendência, para mim, indefinida, topo descendente, indefinida, mas temos aí uma tendência alinhada para cima no médio e longo prazo, com possibilidade de se ter um mês de correção. Pegando aqui o gráfico mensal, tem ali um movimento longo para cima, tem a chance de se ter uma correção no semanal, por exemplo, de se ter um movimento aqui para baixo. Até agora não perdeu aí essa mínima ascendente, a sequência de mínima ascendente, pelo menos as últimas, né? Perder 79,76, oscilar abaixo de 79,76, aumenta um pouco mais a chance de se ter um movimento de correção que pode vir a testar a média móvel 3 períodos e trazendo oportunidades mais interessantes, seja de position trade ou até mesmo de curto prazo, ali, swing trade, para uma boa relação risco-retorno. Então, por enquanto, não visualizo um motivo ou um sinal que me leve a abrir uma compra de swing trade nesse ativo, nem mesmo aqui de position trade. Se quisesse abrir qualquer compra aqui de position trade, aguardaria um pouco mais ou colocaria pouquíssimo capital aqui nessa ação para tentar pegar uma entrada um pouco melhor após alguma sinalização de alta mais próximo possível da média móvel exponencial de 13 períodos. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Agradeço demais. Um grande abraço e até o próximo pregão.